Olá, meus amores! Vamos então conhecer por que os sais são importantes? Bom, os sais, eles são encontrados em toda parte, tá? Podemos encontrar no mar, nos rios, lagos, solo, fontes naturais e dentro dos seres vivos. E claro que vão ter sais diferentes com importâncias diferentes. Eu separei aqui alguns sais utilizados primeiramente na indústria, tá? Porque também utilizam os sais para fabricar diversos produtos. Então eu trouxe alguns aqui. O carbonato de sódio, por exemplo, ele é muito utilizado para fabricar sabão. Já o sulfito ácido de cálcio, ele é usado na indústria de papel. Ele serve para amolecer a celulose, para poder formar o papel. O sulfato de cálcio, ele é utilizado tanto no gesso quanto no giz. Aquele giz da época de lousa com giz, lembra? Ou que se usa ainda para escrever alguns quadros? Então, esse giz escolar, tá? Não o giz de cera. O fluoreto de sódio, por exemplo, ele é usado no processo de fluoretação da água. A água tem vários processos para tornar-se potável. E um desses processos se chama fluoretação, ou seja, colocar fluoreto de sódio, tá? Outro sal que eu trouxe aqui é o nitrato de sódio. Esse sal ele é utilizado como fertilizante na agricultura. Ele também é conhecido como salitre do Chile. É a mesma coisa, tá? Porque alguns compostos têm o nome normal, né, a nomenclatura oficial, e o nome comercial, tá? Agora, para os organismos, né, para o corpo humano, qual a importância desses sais? Bom, eu separei alguns aqui, tá? Porque a gente tem vários sais minerais que vão contribuir para o bom metabolismo do corpo humano, né? Para manter a homeostase do corpo. E esses minerais, eles precisam de quantidades específicas, tá? Que vai variar com a idade da pessoa e com o sexo de cada pessoa. Quer dizer, homens e mulheres têm necessidades minerais distintas, ok? Assim como a idade da pessoa também. E aí, eu coloquei aqui uma tabela com alguns sais. A quantidade é recomendada diariamente, aonde nós encontramos esses sais, a importância deles, o excesso e a carência. Porque a gente tem que pensar que tudo que é benéfico precisa de uma quantidade. Quando essa quantidade é extrapolada ou inalcançada, né, insuficiente, ela vai trazer problemas, né? Tanto a carência quanto o excesso são ruins, e isso em qualquer coisa no nosso organismo, tá? Não seria diferente com os sais. Então, o primeiro sal que eu trouxe aqui é o sódio. O sódio, ele é encontrado no cloreto de sódio, no sal de cozinha. Além de encontrarmos no sal de cozinha, nós encontramos em vegetais, em leite e derivados. A quantidade recomendada por dia é muito pequena, meus amores, 15 gramas apenas. Aí você diz assim, vou abolir o sal da minha dieta. Não, você precisa dessas 15 gramas. Por quê? Porque o sal ele vai participar da transmissão do impulso nervoso e da contração muscular, quer dizer, o sódio, né? E nós encontramos, como eu já falei, no cloreto de sódio, no sal de cozinha. Agora, o excesso do sal, ele traz problemas tipo pressão arterial elevada, né? Ele eleva a pressão arterial,
e aí a gente chama de hipertensão arterial, e traz problemas renais. Por que ele causa esses dois problemas? O sal, ele precisa ser, para ser separado, o sódio do cloro, ele precisa de água. Então, quando ele tem essa dissociação, já que ele é um composto iônico, ele traz água junto, né? Tanto para ser formado quanto para ser dissociado. Se nós formos pensar na formação dos sais, ele vem de uma reação de neutralização. Nessa reação de neutralização, nós temos o sal como produto, mas temos a água também. Por que eu estou falando na água? Porque no caso da pressão arterial, essa água vai aumentar o volume sanguíneo. Aumentando o volume sanguíneo, nós temos um aumento de pressão arterial. Por isso que pessoas hipotensas, ou seja, com pressão baixa, botam um salzinho, costumava botar sal embaixo da língua, né? Uma pitada de sal na boca, porque o sal vai trazer água para aquele sangue, vai aumentar o volume sanguíneo, aumentando o volume sanguíneo, aumenta-se a pressão arterial. Agora, pessoas que já têm pressão alta, né, já são hipertensos, ela é agravante, então tem sim que fazer a diminuição do uso do sal. Mas a gente tem que pensar que se não usarmos como o sal de cozinha, nós podemos buscar o sódio através dos vegetais ou dos derivados do leite e do próprio leite, porque nós não podemos abolir esse mineral da nossa dieta, tá? E vai sobrecarregar os rins, por isso que ele pode trazer um problema renal, tá? Porque os rins é que vão filtrar o sangue, ok? A carência, ou seja, a falta pode provocar câimbras, náuseas, desorientação mental, a pessoa fica, né, atordoado, e pele seca. Então, isso são sintomas de carência de sódio. Meus amores, são informações, tá? Ninguém aqui vai se automedicar. Ah, eu tenho esses sintomas, então eu vou comer mais sal. Não é assim, tá, meus amores? Eu tenho um quadro aqui informativo, tá? O próximo sal mineral que eu tenho aqui na tabela é o ferro. O ferro, ele precisa de 8 miligramas para homem e 14 miligramas para mulheres. Bom, nós encontramos o ferro aonde? Carne vermelha, peixes, verduras, mas de folhas verde escuras. Então, aquele alface clarinho não vai ter ferro, tá? E aí a importância, ele constitui a hemoglobina que oxigena o sangue, né? Que transporta o oxigênio no sangue, né? O ferro, ele se fixa à hemoglobina, então ele acaba ajudando a oxigenação do sangue. Então, é extremamente importante. E aí, nós temos no seu excesso distúrbios gastrointestinais e na sua carência a anemia. Bom, o cálcio. O cálcio, ele é de 1 a 1,2 gramas, tá? E aí nós encontramos o cálcio aonde? Leites e derivados, verduras de folhas verde escuras, ou seja, comer verdura com folha verde escura é benéfico. A gente já garante aí o ferro e o cálcio. Aí ele é importante por quê? Porque ele constitui, os ossos, os dentes, também contribui para os impulsos nervosos, contração muscular e coagulação sanguínea, ou seja, é muito importante. O seu excesso traz problemas renais, como cálculos renais, e insuficiência renal, porque se eu tenho os cálculos, eu vou comprometendo os meus rins, e aí, dependendo desse agravamento, eu posso causar uma insuficiência dos meus rins, quer dizer, dos rins da pessoa que estiver fazendo uso excessivo, né? Bom, a carência dele
vai trazer deformação óssea, problemas dentários, retardo do crescimento. Então, para crianças, o cálcio é importantíssimo, porque ele está diretamente relacionado ao crescimento. E osteoporose. Gente, osteoporose é o enfraquecimento dos ossos. Sendo assim, eles ficam mais suscetíveis a quebrar, né, a fraturas. Então, pessoas que tenham carências de cálcio, ele pode desenvolver uma fraqueza óssea e sofrer de mais fraturas do que pessoas que tenham esse mineral em dia na sua dieta. E por último, aqui na nossa tabela, o potássio. O potássio, ele tem que ser por dia 4,7 miligramas, tá? Se vocês prestarem atenção, são valores bem baixos, né? 15 gramas, 8 e 14 miligramas, 1 a 1,2 gramas, ou seja, são valores baixos que dá pra gente ter esses valores diariamente, tá? Mas precisa ser diariamente. Eu não posso comer por 10 dias num dia só e ficar 9 dias sem comer. Não é assim que funciona. Tem que ser uma dieta diária saudável, tá? Bom, aonde nós encontramos o potássio? Em frutas, legumes, ovos e carnes. E a importância também está relacionada ao impulso nervoso, ele é essencial para que se gere impulso nervoso e também está relacionado à contração muscular. E a gente tem que pensar que contração muscular, né? A gente tem muito músculo e nós temos um músculo importante que depende de contração muscular, né? Que é a nossa bomba, nosso coração. Ele é muscular, ele contrai, ele precisa desses movimentos, né? Então, a gente tem que pensar que é um efeito. Claro que se eu ficar sem comer uma semana, eu não vou morrer por causa disso. Mas isso aqui, eu preciso ter um controle contínuo. Eu preciso fazer ingestão desses sais continuamente, tá? E aí, aqui, ó, o excesso do potássio. Distúrbio cardíaco. Mas calma, meus amores, por que ele vai causar o distúrbio cardíaco? Antes de eu falar, eu já expliquei. Nós temos um órgão importantíssimo, essencial para a nossa vida, que é o coração. O nosso coração é todo muscular, né? Ele é feito por músculos e esse coração, ele tá ali bombeando o sangue através dos seus movimentos de contração e de relaxamento, não é? Sístole e diástole. Esses movimentos, eles vão fazer com que o corpo receba o sangue seja bombeado para todas as partes. Se eu tenho um mineral que atua na contração muscular em excesso, eu vou ter contrações em excesso e aí eu vou sobrecarregar o meu coração, porque ele vai estar batendo numa velocidade anormal, diferente da que ele precisa, do que é necessária, tá? Agora, em falta, eu também tenho a diminuição dessa atividade, tanto muscular quanto cardíaca, ou seja, se eu tenho potássio demais, meu coração fica acelerado. Se eu tenho potássio de menos, o meu coração fica lento. Nenhum nem outro é bom. Nós temos que ter ali a sua sincronia, o seu ritmo, ele os batimentos são ritmados. Agora, meus amores, novamente, é um quadro informativo. Algumas atitudes fazem o coração disparar. Então, não pensa assim, ai, meu coração está disparado, eu estou com excesso de potássio. Ai, mas o meu coração está mais lento, eu estou com falta de potássio. Esse quadro é só para que nós consigamos perceber as importâncias de determinados sais minerais no nosso organismo. Não serve para diagnóstico de nada, tá? É necessário que vocês entendam que é importante incluirmos na nossa alimentação diariamente. Agora,
existem, né? A gente precisa de vez em quando fazer uns check-ups para ver se está tudo bem, tá? Então, é só informativo. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida ou qualquer colocação, no próximo encontro falaremos mais sobre os sais, tá? Boa semana, cuidem-se, beijos!